E o ministro Luiz Roberto Barroso, é alvo de uma articulação de deputados e há uma representação de pedido de impeachment. Quem vai explicar essa história para a gente é a Juliana Silva, que está ao vivo. Ju, todo esse caso aconteceu, essa repercussão, por conta de uma declaração dada pelo ministro, um ministro que estava em um evento político e fez uma fala, no mínimo, questionável, muito questionável, né? Juliana, traz os detalhes do que aconteceu ali e da repercussão de tudo isso. Tão questionável, Adriane, que então os deputados do Partido Liberal, o Nicolas Ferreira e o Carlos Jordi, então entraram com pedido de impeachment por crime de responsabilidade. Bom dia para você aí no estúdio, bom dia para quem está em casa nos assistindo. Como os assuntos de Brasília repercutem não só lá na capital federal, mas em todo o Brasil, a gente também está trazendo agora aqui nessa manhã no nosso programa matinal. O que aconteceu? O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, ele estava participando da abertura do 55º Congresso da União dos Estudantes. Ele estava ali no momento defendendo, então, atos democráticos e contra, portanto, aí também no combate ao discurso de ódio. Esse era o momento da fala, o contexto da fala em que ele estava se pronunciando. Só que aí ele veio, então, com uma frase que não agradou quem estava lá, foi motivo de vaias. A gente tem, inclusive, um trecho desse momento. Bora ver o que ele disse. A presença do ministro num evento de natureza política, com uma fala de natureza... Eu saio daqui com energia renovada, pela concordância e pela discordância, porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. Em relação a essa fala, nós derrotamos o bolsonarismo, o ministro ele se pronunciou. Qual foi a explicação dele? Que ele estava se referindo às urnas eletrônicas por conta de toda a repercussão das fake news no momento político, eleitoral que o Brasil viveu. Então ele deu essa justificativa. No entanto, ali naquele momento existiam também alguns estudantes que estavam segurando a faixa com o dizer Barroso, inimigo da enfermagem e articulador do golpe de 2016, tendo ali relação com o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Então ele veio com essas pronúncias e depois veio ali aquele momento da faixa e em relação a tudo isso, ele falou o seguinte, ele disse que suspendeu sim, no ano passado, em relação ao piso do salário da enfermagem e falou que o pagamento do piso nacional dos enfermeiros, que essa suspensão era para viabilizar os recursos para garantir os repasses. Isso é o outro momento de fala dele relacionado então ao que estava acontecendo naquele momento, nessa abertura do Congresso dos Estudantes lá em Brasília. Só que repercutiu bastante, como a gente disse, não só lá em Brasília, mas em todo o Brasil, tanto é que foi alvo, então, de um pedido de impeachment pelos deputados do PL, só que quem se pronunciou também foi o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele falou sobre essa representatividade de maneira negativa ali naquele momento de fala do ministro do Supremo Tribunal Federal. A gente vai ouvir também o que ele disse, o Rodrigo Pacheco. Bora ver. A presença do ministro num evento de natureza política, com uma fala de natureza política, é algo que reputo infeliz, inadequado, inoportuno. E o que espero é que haja, por parte do ministro Luiz Roberto Barroso, uma reflexão em relação a isso, eventualmente uma retratação no alto da sua cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal e prestes a assumir a presidência da Suprema Corte.
Então tá aí, né? A gente está acompanhando quais foram as falas que ainda foram divulgadas ontem e a gente vai ver a partir de agora qual foi o tweet, então, que também repercutiu do deputado Nicolas Ferreira. Você vai acompanhar aí na sua tela. Ele disse o seguinte, que a oposição entrará com um processo de impeachment contra Barroso por cometer, portanto, o crime de exceder atividade político-partidária. Esse crime ele está previsto no artigo 39 da Lei 1079 de 50. E ele diz o seguinte, se por um milagre houver justiça nesse país, a perda do cargo é inegável. Foi o que afirmou o deputado Nicolas Ferreira, portanto, após toda essa fala que repercutiu bastante do ministro do Supremo Tribunal Federal e esse pronunciamento foi através do Twitter. Já o Carlos Jordi, ele também se pronunciou, ele escreveu assim na internet, isso é normal? Ele fez esse questionamento. E aí ele disse também, escrachou de vez, imagine um ministro do Supremo Tribunal Federal dizendo numa palestra que eles derrotaram o lulopetismo. Bem, a oposição entrará com um processo de impeachment contra Barroso por cometer crime de exceder a atividade político-partidária, que então se torna um crime de responsabilidade. De fato, a gente vai continuar acompanhando tudo o que aconteceu, né? Até porque repercutiu bastante, como as notícias lá de Brasília não poderia ser diferente, a gente vai continuar acompanhando. Adriane? Obrigada, Juliana, pelas informações. Olha, uma situação só no Brasil mesmo, né? Só no Brasil mesmo. E toda essa repercussão ainda deve gerar muitos desdobramentos. Ou não, porque, como eu disse, nós estamos no Brasil. Vamos colocar mais uma vez a fala do ministro do STF? Acompanha. Eu saio daqui com a energia renovada, pela concordância e pela discordância, porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. Nós derrotamos o bolsonarismo. Sabe o que é esse cara bem aqui, ó? Dino, Flávio Dino, ministro de Lula. Enquanto esse discurso é feito, o que ele faz? Aplaude. É um evento político que, primeiro, o ministro do STF não deveria estar. A UNE é, hoje, uma instituição que está aliada aos movimentos políticos, como sempre esteve. Participou de várias lutas, desde a ditadura, como ele cita, mas que sempre esteve alinhada a movimentos políticos, principalmente de esquerda. E a declaração dada num evento como esse desqualifica mais de 58 milhões de eleitores que votaram no bolsonarismo ou no Bolsonaro. Ele disse que não foi isso que ele disse, ele disse que era um outro contexto. Inclusive, a gente tem a nota sobre a retratação que ele faz depois dessa declaração. Nota oficial do ministro Luiz Roberto Barroso, que é vice-presidente, ele é o vice-presidente do STF, isso significa que ele é o próximo presidente, tá? Na ordem sucessória, ele vai ser o presidente do STF. Na data de ontem, no Congresso da União Nacional dos Estudantes, utilizei a expressão derrotamos o bolsonarismo, quando na verdade eu me referia ao extremismo golpista e violento que se manifestou no dia 8 de janeiro, que corresponde a uma minoria. Jamais pretendi ofender os 58 milhões de eleitores do ex-presidente, nem criticar uma visão de um mundo conservadora e democrática, que é perfeitamente legítima. Tenho o maior respeito por todos os eleitores e por todos os políticos democratas, sejam conservadores, liberais ou progressistas. Uma vez que ele ocupa esse cargo, ele dificilmente pode ser retirado, a não ser que seja um processo de impeachment, como acontece com presidentes. Vale lembrar também que o contexto dessa declaração não era uma vaia sobre questões bolsonaristas. O que estava sendo discutido ali era uma questão de piso salarial. Na verdade, não era discussão, mas o protesto contra ele foi porque ele votou contra o piso salarial dos enfermeiros. E também nos cartazes de manifestação contra o ministro, seria também de articulação contra o golpe. E não foi contra o Bolsonaro, foi contra Dilma Rousseff em 2016. Era disso que os cartazes se referiam.
houve uma repercussão política sobre isso. É preciso também que haja interesse político caso esse pedido de impeachment seja prosseguido, né? A gente viu o deputado Nicolas Ferreira pedindo impeachment, entre outros parlamentares que devem cobrar que isso aconteça por conta dessa declaração que pode o torná-lo minimamente suspeito de julgar casos relacionados ao ex-presidente. Quando se dá uma declaração pública como essa, isso também pode abrir brechas para que decisões tomadas anteriormente, votos tomados anteriormente, também sejam questionados. Não é de hoje que existem declarações públicas, tanto dele quanto de Bolsonaro, bem ofensivas um contra o outro, mas a gente não pode esquecer da independência dos poderes. A gente teve a publicação do Nicolas lá no Twitter falando sobre a questão de pedido de impeachment que vai protocolizar, entre outras coisas, por crime de responsabilidade. Ele fez um outro tweet também que fala sobre... Ele tem um outro tweet do Nicolas falando sobre vaiado mané, né? Vaiado mané. Aqui, ó, essa aqui é outra publicação feita do Carlos Jorge, que também publicou, falando sobre o que deve ser feito após isso. O outro tweet do Nicolas é sobre vaiado mané, fazendo uma associação a uma declaração que Barroso já tinha dado a um bolsonarista. Ele se irritou durante uma manifestação lá nos Estados Unidos e disse: perdeu, mané, para o bolsonarista. E agora, nesse discurso da UNE, faz essa declaração que é questionada. Depois disso, a gente tem algumas manifestações da oposição, que era natural que cobrasse, e também do próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que disse que, entre outras coisas, ele não deveria estar nesse evento, um evento político, que era uma declaração incabida e que aguardava a retratação. Ou seja, para o processo de impeachment seguir, caso seja apresentado no Congresso, precisaria do presidente do Senado, o Senado fazendo isso, colocando em pauta. Quando o Rodrigo Pacheco diz que espera uma retratação, e já foi feita de alguma forma essa retratação, isso significa, nas entrelinhas, que não é a postura que ele pretende adotar em relação à declaração dada pelo ministro do STF. A gente vai seguir acompanhando os próximos desdobramentos. O tribunal, também já se manifestou a respeito do que foi declarado. E ele disse, entre outras coisas, que essa declaração não se trata da instituição. Não é uma declaração institucional, e sim de Barroso relacionada aos votos. Não o que é uma postura institucional. Apesar de que ele é o vice-presidente, e está nessa linha sucessória aí para ser o próximo presidente. E como próximo presidente, em algum momento, os processos contra Bolsonaro, que não são poucos, ou processos relacionados a bolsonaristas, vão cair na mão dele. Quer ficar por dentro de todas as notícias e programação da TV A Crítica? Então já se inscreve e ativa o sininho. E até o próximo vídeo.